Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Glória a Deus, porque estamos aqui já no primeiro horário da manhã, buscando a presença do Senhor. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você tenha levantado hoje da sua cama animado, esperançoso, crendo nas promessas de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Você sabia que a Bíblia está repleta de promessas e essas promessas são para mim e para você. Amém? Quando você lê a palavra de Deus e você identifica uma promessa, você pode já imediatamente dizer: Senhor, eu quero tomar posse dessa promessa, eu quero pedir que essa promessa do Senhor, por exemplo, né, uma palavra bem conhecida, né, buscar o reino de Deus, busque o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você pode orar e dizer: Senhor, eu tenho feito, eu tenho cumprido esta palavra, meu Deus, cumpre esta promessa na minha vida. Eu tenho realizado, praticado esta palavra, cumpre esta promessa na minha vida. Lembrando que muitas promessas, ou grande parte delas, elas são condicionais. Amém? Elas são condicionais para que eu e você recebamos ela. Amém? A Bíblia diz que se nós entregamos as nossas vidas e fazemos do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento. Amém? Então, ela é para todos, ou melhor, ela está disponível para todos. Aqueles que querem Jesus Cristo. Aqueles que querem a viver para Ele. Né? Amém? Entregar o seu coração. Outro exemplo de promessa é aquela palavra onde Jesus diz que o homem prudente é aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Quando vir o tempo ruim, a sua casa vai permanecer em pé. Então você também pode clamar a Deus e orar a Deus e dizer: Senhor, eu tenho escutado, aprendido e praticado a tua palavra. Cumpre essa promessa na minha vida. É assim que funciona, amados. Amém? Muitas promessas, elas são condicionais. Vamos ler hoje, lá em Marcos, capítulo 6, nós começamos ontem, verso 1, nós vamos ler agora o versículo 7. E diz assim, ó, a instrução para os 12, né, os 12 discípulos, aqueles que eram mais próximos de Jesus. Nós já vimos que Jesus tinha outros discípulos além dos 12, mas os mais próximos eram eles, e dentro desses que seriam os apóstolos, e dentro desses 12 apóstolos, nós já vimos que alguns textos identificam Jesus chamando Pedro, Tiago e João para mais próximos ainda, como por exemplo na ressurreição da filha de Jairo. Amém? Então nós vamos ler aqui e ele vai passar instrução aos seus discípulos do que eles deveriam fazer. Então no versículo 7, capítulo 6, ele diz assim do Evangelho de Marcos: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Por que se envia de 2 a 2, pastor, na Bíblia? Porque é uma maneira prudente. É uma maneira prudente. Não enviar sozinho, mas enviar em duplas, né? 2 a 2. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então Jesus chamou seus 12, dividiu eles em 6 duplas, né? E dessas 6 duplas ele deu a eles a autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto o bordão. O que é bordão, pastor? É aquele cajado. É um cajado que era usado para caminhar. Ele servia tanto para você se apoiar, como também para você possivelmente espantar uma fera, um lobo, algo que pudesse aparecer no caminho, né? Um animal selvagem, né? Nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Alforge é aquela bolsa de viagem, tá? Era uma bolsa de couro que eles usavam para viagem. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Porque calçados de sandálias, claro, para proteger os pés, porque eles iriam ser enviados, né? E não usassem 2 túnicas, porque 2 túnicas eram um símbolo de pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, e Jesus queria que todos pudessem se identificar. Há muito o que se falar aqui, porque nós precisamos entender que às vezes nós temos que baixar. Sabe quando um adulto vai falar com uma criança, ele não fala de cima para baixo, mas ele se abaixa, né? Fica ali de cócoras, né? É isso, né? Cócoras, né? E ele então fala da mesma altura, na mesma altura. É assim que se deve ensinar, é assim que se deve orientar aquele que é, em tese, né, maior, o apóstolo, os discípulos. Eles deviam levar uma túnica só para que todos pudessem se identificar com eles. Para que ninguém ficasse, de repente, acanhado, pensando assim: não, a minha vida é muito simples, eu sou muito simples, eu não posso ir até eles, isso não é para mim. Então ele continua ainda: e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa,
permanecei aí até vos retirardes do lugar, que é um outro símbolo também, uma outra referência a essa simplicidade. Eles deveriam chegar numa cidade, no lugar, na aldeia que eles fossem, eles deveriam escolher o lugar que eles fossem, né? Ou, se alguém oferecesse a sua casa para hospedá-los, isso é muito comum no Oriente, né? A pessoa pedir ficar hospedada, às vezes meses e anos, tá? E então eles deveriam escolher e eles deveriam ficar naquela casa. Eles não poderiam sair dali, de repente alguém chegasse para ele, olha, vem lá em casa, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Lá em casa é melhor, lá em casa tem mais uma condição melhor para atender vocês, né? E eles deveriam permanecer naquele lugar até se retirar dali, para que as pessoas pudessem ver que eles estão ali com um objetivo: pregar a palavra. Nada deveria desviá-los, né, desta missão, de levar as boas novas e com a autoridade que foi dada sobre os espíritos imundos, libertar aqueles que estivessem cativos. No 11 diz assim, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirdes, ou seja, eles chegaram a um lugar, ninguém quis receber eles, ninguém quis ouvir eles, claro que por causa da mensagem, né, das boas novas de Jesus. Ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Isso era um sinal de que eles tinham feito a parte deles, que eles não tinham mais nenhuma responsabilidade, né? Porque as pessoas é que rejeitaram a mensagem, rejeitaram Jesus, rejeitaram os apóstolos, aqueles que foram enviados para pregar a palavra, para levar a mensagem, levar, né, a palavra de Deus até eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Então, a pregação desses discípulos de Jesus, dos 12, era arrependimento. O que é arrependimento? Pastor, arrependimento ela é uma palavra grega que ela significa metanoia. E o que é metanoia? Metanoia é uma mudança interior. Sabe, ela não é aquele esforço para mudar algo externo, simplesmente, mas é algo que muda lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa alma, uma mudança de atitude e que ela vai refletir, ou de pensamento, né? Que ela vai refletir em nossas atitudes, vai refletir externamente. Ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro não funciona. Um exemplo de fora para dentro é aquela pessoa que diz assim, olha, eu vou fazer, como se chama quando a pessoa quer emagrecer? Ela vai fazer uma dieta, né? Ela vai fazer uma dieta. Mas no coração dela, ela não consegue, porque ela tem muita vontade, ela gosta demais, né? Porque você sabe que tem pessoas que gostam, né? Que tem esse prazer na comida, esse prazer no alimento. Então, é preciso que haja uma mudança lá dentro do seu coração, para que, de fato, esse desejo de fazer, por exemplo, uma dieta, ele aconteça, né? Mas como é difícil quando a pessoa gosta de comer mesmo, né? Quando ela gosta, quando ela tem prazer, e isso não é de modo nenhum julgamento, um critério de julgamento, nada disso, cada pessoa é de um jeito, né? Amém? Como eu sempre digo, nós não devemos medir o próximo com a nossa régua, amém? Cada um é de um jeito, cada um foi criado de um jeito, cada um tem uma cultura diferente, cada família é diferente, amém? Então nós temos que descansar. Mas arrependimento é isso, é uma mudança interna, então é algo que muda dentro de nós, e então, de uma maneira espontânea, nós não fazemos mais aquilo que nós fazíamos antes. E as pessoas até vão te questionar, nossa, mas antes, por exemplo, você gostava tanto de fazer isso e agora você não faz? Não, dentro de mim alguma coisa mudou. Amém? E claro, isso com relação ao pecado, isso com relação a não andar na justiça, na palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus, né? Esse é o arrependimento verdadeiro, né? Uma mudança lá dentro. Expeliam, também diz que eles, além de pregar o arrependimento, eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então eles cumpriam a missão, o propósito para qual eles foram enviados. Pastor, mas por que tem o óleo? Você já parou para pensar que o óleo ele já era um símbolo usado algo usado para na medicina, né? De forma medicinal. Na Bíblia ele ganha um outro contexto, a presença também do Espírito Santo de Deus. É uma referência ao Espírito Santo. O azeite, o óleo, a unção, ela é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Então, por que usava o óleo? Porque a pessoa ela entendia
ela compreendia o que estava acontecendo. Então entenda que às vezes a palavra de Deus, ela fala de algumas coisas simples, de uma forma simples, de uma maneira, desculpe, que todos podem compreender. Amém? Vamos orar então? Lemos hoje então Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 13. Eu espero que essa palavra tenha falado muito ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar então, amém? Vamos colocar esse dia diante do Senhor. Meu Deus e Pai, nós queremos apresentar ao Senhor este dia, nós queremos apresentar ao Senhor este dia que está começando, em nome de Jesus. Pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, cada família aqui representada, abençoe o marido, a esposa, os filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um com toda sorte de bênçãos. Cobre com o sangue de Jesus. Dá ordem aos teus anjos. Protege-os, guarda-os de todo mal. Abençoa o seu trabalho. Abençoa a sua profissão. Abençoa os seus negócios. Abençoa suas finanças. Meu Deus, abençoa a saúde. Em nome de Jesus, unge o Senhor, como nós lemos aqui, com óleo. Cada um que está aqui conosco agora, que vai nos acompanhar depois, unge com óleo da cabeça à planta dos pés, trazendo cura da pele até os ossos e trazendo também cura para a alma, em nome de Jesus Cristo. E se nós temos, meu Deus, pecado, perdoa-nos, ó Deus, naquilo que nós temos pecado. E produz em nós arrependimento, uma mudança interior verdadeira, para que nós não andemos mais neste caminho, mas andemos no caminho do Senhor. Não andemos mais no caminho do pecado, mas andemos no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês em nome de Jesus. Não esqueça de colocar o pedido de oração nos comentários, nós lemos todos, oramos por todos. Não esqueça de estar orando pelo Brasil, estar intercedendo pelo nosso país, estar orando pelas autoridades. Amém? Que Deus abençoe muito o teu dia em nome de Jesus e saia hoje, né, com esperança, crendo nas promessas e na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.